Amigos queridos, convidamos a todos a nos recolhermos, abstraindo-nos dos estímulos externos, dos chamamentos do mundo, para entrarmos na sintonia amorável dos benfeitores espirituais que, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, são conosco, e estabelecermos uma rede luminosa de pensamentos felizes, para que possamos pairar nas vibrações do bem e da verdade, sentindo-nos regozijados, bem-aventurados, ditosos, felizes. Jesus, amigo, aqui estamos, Senhor, buscando-te a presença uma vez mais, buscando nos ensinamentos de vida eterna o profundo entendimento do Espírito que somos, das diretrizes seguras do seu Evangelho e das oportunidades benditas do bem e da caridade em nossas vidas. E é neste ambiente, Senhor, receptivo aos nossos espíritos, que em seu nome, em nome desses tarefeiros que honradamente se encontram apostos, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Que sua paz seja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Instrução dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. O item que nós vamos ler é este: Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. É importante essa reflexão, já dizendo para que os que são os trabalhadores da última hora são os bons espíritas. Ele não disse todos os espíritas, os bons. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminarei senão no declínio do dia. Ele estaria dizendo que ele era o melhor, que ele é o mais perfeito, que ele é o mais importante. Aí que o Evangelho mostra que é o orgulho. Todos vós viestes quando fostes chamados um pouco mais cedo, um pouco mais tarde para a encarnação. Então, nós temos sido chamados às lides na vinha do Senhor no tempo reencarnatório, na nossa existência. Em cada existência é o chamado para a vinha do Senhor. É muito importante nós entendermos essa oportunidade. Não é durante a existência já é um chamamento para que nós possamos vir a servir na vinha do Senhor como trabalhadores da última hora. Então, todos fostes chamados para a encarnação, da qual carregais os grilhões, as amarras, Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar? É uma reflexão importante, né? Porque nós contemporizamos com as nossas dificuldades, nos alentando, dizendo tudo vem com o seu tempo, uma hora vai chegar. Esse alento que nós fazemos a nós mesmos é o mesmo que dizer amanhã eu irei, agora eu quero descansar, eu sei que um dia eu terei que fazer. É a mesma coisa, mudam-se as palavras, mas o tom vibratório do protelar, o abraçar a lida, né? O trabalho na vinha do Senhor. Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta,
e não ouvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. É uma citação do Espírito Constantino, em Bordeaux, 1863. É muito importante nós vasculharmos o nosso íntimo para perceber se nessa existência nós já tínhamos compreendido qual era o chamado. Porque ouçamos bem, todos fostes chamados para a encarnação, da qual carregais grilhões, amarras, né? Elos que nos atrelam a um passado de dificuldades, mas nos é oferecido uma nova oportunidade reencarnatória. E o que nós podemos compreender da paga, né, do salário, que Jesus e os espíritos amigos não querem dizer que isto deva ser remunerado, ou gratificado, ou elogiado. Não. Nós estamos dizendo que nós precisamos de colher os frutos semeados, ou seja, a consequência dos nossos atos. Porque a nossa colheita, ela é obrigatória em relação à sementeira. Então, quando fala assim, mas você recebeu o salário justo? Eu recebi aquilo que são meus méritos, aquilo que eu fiz por merecer, aquilo que eu construí em mim é daquilo que eu me sirvo, é daquilo que eu me abasteço. E o Emmanuel, no livro da Esperança, tem uma mensagem, ele tem várias mensagens que vão falar desse capítulo dos trabalhadores da última hora. E essa mensagem fala sobre o espírita. Lembrando que no Evangelho diz que os bons espíritas é que são os trabalhadores da última hora. E ele vai dizer aqui quem são, então, os bons espíritas. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através das características essenciais. Quais sejam, né? Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Olha que importante. Porque as leis divinas, o código da perfeição está na consciência. E quando a gente vai render, como diz aqui, constante preito de amor, quando a gente vai reverenciar Deus, Pai amantíssimo, nós o fazemos também em visitando a nossa consciência, onde vamos auscultar as suas leis misericordiosas que muitas vezes dormem em nós. Isso quer dizer que o bom espírita, aquele que tem por hábito o ato da reflexão, que ele consulta a sua consciência, cujo pensamento está imantado na prática do bem constante, e esse pensamento na prática do bem constante gera uma frequência vibratória que nos permite alcançar a instância da consciência, onde o código da perfeição ali está, regendo o nosso livre-arbítrio, regendo as nossas escolhas, regendo as nossas ações. Então, o bom espírita tem por hábito a prece para agradecer a Deus, a Jesus e a toda a experiência reencarnatória, consultando a sua consciência. Porque quando nós visitamos a consciência, nós estamos buscando a diretriz espiritual da minha vida na Terra. Eu estou buscando a que vim verdadeiramente. E é por isso que nós precisamos do influxo divino para seguirmos. O influxo divino, a seiva divina, verte sobre nós através da consciência. É o nosso ponto de maior ligação espiritual com os espíritos superiores. Então, nós estamos num momento da humanidade onde nós estamos muito mais auscultando as memórias
os quadros doentes que trouxemos e seguindo esses impulsos automaticamente, dissociados de uma lucidez, estamos nos sentindo arrastados. Então, o espírita, na prática da doutrina, faz-se realmente conhecido através dessa característica que começa pela visita à consciência. Um outro sentimento que precisa ser bastante peculiar ao bom espírita é sentir mesmo que Deus é nosso Pai e que, portanto, consideramos a humanidade como a nossa própria família, verdadeiramente. Porque não é intelectualmente, né? Que as nossas ações, as ações do pensamento, as ações do sentimento, sejam de conformidade com esta humanidade como sendo a nossa família. Respeito o corpo de carne, um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Quando nós queremos dizer eu amo a Deus, nós estamos dizendo que as leis divinas são por nós observadas e, portanto, vivenciadas. Porque se eu digo eu amo a Deus ou a Jesus e aborreço meu irmão, eu estou no engano de achar que amo a Deus. Eu só amo a Deus através do amor aos meus semelhantes. E quando isso não se faz, eu não me respeito. E quando eu não respeito o meu corpo nas suas necessidades, eu estou dizendo que eu estou desprezando um instrumento divino que me foi conferido para que eu tenha êxito, vitória na minha existência na Terra através desse corpo. Então, a nossa responsabilidade com a nossa saúde, sem os excessos, que hoje em dia é apregoado, mas uma vida bem sóbria, de hábitos muito simples, isso gera para nós um estado de saúde, de equilíbrio. E nós sabemos que o nosso corpo está diretamente relacionado com o nosso perispírito, onde é construído através das imagens mentais. Então, um dos fatores da saúde do espírito são as imagens mentais que ele impregna a sua constituição energética, gerando um estado de maior ou menor equilíbrio. Então, o bom espírita é aquele que realmente respeita o corpo como um santuário vivo, que lhe cabe sublimar, porque os hábitos saudáveis dão ao corpo um equilíbrio vibracional, né? Um equilíbrio de sentimentos, né? E, ao contrário, os excessos de qualquer natureza fazem com que a gente perturbe uma organização sublime que nós construímos ao longo dos milênios. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. A vertente para o trabalho é uma característica do trabalhador da última hora como bom espírita. O tropismo para o trabalho, a tendência ao trabalho, a ser extremamente operoso, a ser extremamente útil, a aproveitar o tempo e o espaço reencarnatório para que as suas horas não sejam desperdiçadas e que tudo tenha uma composição de finalidade útil para nós. Esse espírito que tem por hábito o trabalho, nem que seja o trabalho braçal, ele tem mais predisposição a servir em nome de Jesus do que o não tem nem os braços para se movimentarem no trabalho braçal. Porque às vezes nós nos perdemos no trabalho só mental, só intelectual, né? Nós nos perdemos e passa a ser às vezes uma inoperância. Então há necessidade das coisas práticas da vida, do fazer coisas de forma construtiva. Eu vejo muitas e muitas e muitas pessoas dizer, mas o que será que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer, o que será que eu vou fazer? Me dá uma coisa aí para eu fazer. Então não tem a visão, não tem o hábito, então alguém precisa pegar pela mão e realmente começar, né, a alinhar aquele pensamento na ação do fazer, né? E outra característica, que está fazendo um grande perfil, que a gente vai devagar com isso, abstém-se formalmente do profissionalismo religioso.
Muitos de nós, ainda arraigados em passados religiosos dogmáticos, muitas pessoas ainda querem trazer dentro da casa espírita o profissionalismo, né? Ou seja, viver aquilo tão somente, não, às vezes abster-se de família, de compromissos profissionais, para viver aquela situação do religiosismo que está distante de ser um sentimento religioso valoroso. Então, nós estamos no século XXI, onde a tônica desse século para reorganizar energeticamente o planeta se chama família. Não tem outra característica na lei da sociedade para que o planeta se regenere, além das nossas mudanças individuais, obviamente, no coletivo, a instituição família, que tem sido muito depreciada, vai passar a ser o ponto fundamental desse novo tempo. Motivo pelo qual tivemos reclusos e ainda estamos razoavelmente recolhidos para que essa convivência se estreitasse, que houvesse o entrechocar das almas se necessário fosse, mas que nós tivéssemos a base dessa convivência, o perdão. Porque a espiritualização da existência só se faz através do perdão. E esse perdão, quando se inicia no núcleo da nossa família, ele é aquilo que nós viemos construir, porque quem ama está muito próximo do amor. Quem perdoa está muito próximo da caridade. Então, o perdão e a caridade caminham juntos, porque é um estado do amor, o perdão, né? É um dos estados do amor, o perdão. E então, a família é muito importante, né? De nós não queremos fugir para outras situações, mesmo que sejam situações aparentemente religiosas, mas que nos distanciam daquilo que nós precisamos fazer. E então, nós vamos dando sequência a essas reflexões. Refletir nessa frase bons espíritas, meus bens amados, sois todos vós obreiros da última hora. Reforçando o que a Célia falou, ele está dizendo bons espíritas e não espíritas. Bons espíritas. E é mesmo muito importante que nós possamos ver na nossa intimidade se somos bons espíritas. Porque o bom espírita, antes de qualquer coisa, é o bom servidor. Então vamos perguntar para nós se lá no nosso lar nós somos conhecidos por sermos os servidores de todos ou se somos conhecidos por necessitarmos de ser servidos por todos. Porque o espírito, que aonde ele vive, ele tem uma necessidade de ser servido pela mulher, pelos filhos, pelo marido, pelos parentes, pelos funcionários, enfim. O espírito que traz essa característica, se ele não serve com força aonde ele se encontra, como vai servir a causa? Como vai servir a Deus? Como vai servir na casa espírita? Então é uma reflexão que nós temos que fazer, porque há possibilidade de nós sermos os trabalhadores da última hora. Há grande possibilidade, desde que nós nos tornemos bons espíritas. E aí,
vem uma reflexão que a Célia colocou e eu gostaria de ampliá-la, que é, às vezes, nós estamos numa casa espírita que tem uma característica e uma necessidade de entrar em contato com um grande número de pessoas. E aí vai ficando complexa a casa, do ponto de vista da construção física, do ponto de vista da manutenção, do ponto de vista da estruturação do trabalho, porque há casas que realmente atendem um número maior de pessoas. E aí nós podemos incorrer num grande equívoco de transformar a casa espírita numa empresa. Trazer o modelo de eficiência de uma empresa para a casa espírita, cuja eficiência deve ser o amor. Então, muitas vezes nós incorremos em duas dificuldades. Aquela dificuldade que nós queremos abandonar nossos compromissos espirituais fora da casa espírita, que estão no lar, no nosso ambiente de trabalho, etc, etc, para nos tornarmos alguém que vai se disponibilizar inteiramente para a causa, abandonando seus compromissos pessoais. Isso é um grave erro e um equívoco. E outro é nós trazermos modelos que não deram certo, que não fizeram do planeta Terra um ambiente fraterno, mas que tem sim uma eficiência inequívoca para a casa espírita. Então, e isso, obviamente, que compromete e desestrutura o trabalho espiritual, porque, evidentemente, uma casa espírita, ela precisa ter uma organização, ela precisa ter uma diretriz, ela precisa ter tudo que é de natureza material, porque nós estamos na matéria. Mas tudo isso não pode, de maneira nenhuma, ser regido por princípios de uma sociedade que todos nós sabemos está muito comprometida. Então isso é algo que nós precisamos sempre rever, porque muitas vezes, desejosos de trabalhar na casa espírita e de darmos a nossa contribuição, nós vamos trazer esses modelos falidos. E com isso, vamos afastar companheiros queridos, vamos ficar numa praticidade que é totalmente contrária à espiritualização da existência e vamos escorregando para os modelos do mundo. Então isso é algo que nós precisamos sempre estarmos atentos para não cairmos nesse equívoco. Então, se nós podemos ser os trabalhadores da última hora, se nos tornarmos bons espíritos, o que é mesmo ser bom espírito? Então nós trouxemos alguns textos compilados de Emmanuel, em que ele diz assim: nós somos os trabalhadores da última hora. E quem somos, né? Aqueles que vivem sua vida não circunscrita a uma existência fragmentária da terra. Sabe que é imortal.
e imortaliza seus dias, suas horas, seus minutos, sua vida. Então, ser um bom espírita é, de fato, nós entendermos o que seja a imortalidade para o espírito. Porque esse conceito de imortalidade, somos imortais, é necessário que esse conceito ele seja aplicado a cada segundo. Esse minuto que eu estou vivendo, essa hora, esse dia, ele se imortaliza pelo bem que eu aplico. Ele se imortaliza pela amizade que eu estendo. Ele se imortaliza pelo companheirismo que eu estabeleço com aqueles que estão comigo. Porque imortalizar a existência é darmos aquele tempo que o Pai nos concedeu uma grandeza nas suas mínimas coisas. Então, todos nós somos convidados, todo dia, a estabelecermos vibrações amorosas uns com os outros. Somos convidados. Para que essa existência, ela se torne mesmo um tempo onde nós vamos contribuir para a grande obra que está se estabelecendo no planeta Terra, com esse tempo de transição que está findando um período. Quando nós observamos a parábola, ele vai dizer: os trabalhadores da última hora, porque finda um dia, finda um período. Se o trabalhador da última hora não chega, aquele dia de trabalho não finda. E nós precisamos de verdade assumirmos os nossos compromissos espirituais e nos colocarmos na condição dos últimos trabalhadores para que esse período feche e inicie o próximo. Porque os trabalhadores da última hora, eles vêm fazer uma tarefa própria daquele dia, próprio daquele tempo. Que esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo de transição, ele vai ser modificado, ele vai ser ampliado e trazer um novo tempo na medida que nós assumirmos os nossos compromissos e fizermos a nossa parte nesta obra deste dia, deste tempo. Porque quando nós falamos assim, nós estamos em tempo de transição, bom, e eu estou transitando, porque se eu estou no tempo de transição, eu tenho que transitar daquele meu estado que eu estava antes do tempo de transição para um novo estado que é um tempo melhor do que esse. Eu estou no tempo de transição, mas eu estou transitando de um estado menos bom para um estado bem melhor? Eu estou transitando? Ou eu só estou num tempo de transição, né? Onde está separando joio e trigo e joio. Então, eu estou nesse movimento? Porque senão não vai adiantar. Porque o tempo de transição é para nós transitarmos disso para aquilo. E esse momento, né, que nós estamos vivendo é isso, é esse tempo de fazermos essa ação em nós. Então, se alguém olhar para nós, na nossa intimidade, no nosso convívio, será que alguém vai dizer: nossa, aquela pessoa está transitando daquele estado
para este. Porque é muito comum, e a gente vê isso o tempo todo o tempo a gente vê, né? Que, por exemplo, uma pessoa vem na Terra para trabalhar na área de educação. E trabalha, e estabelece muitas vezes enormes obras. Às vezes traz ideias filosóficas fantásticas que inauguram realmente um novo tempo. Mas não se tornam educadores, porque não se educam, embora tenham vindo para isso. Quantos médicos vêm com o objetivo de levar saúde a uma coletividade e faz isso, só não se tornam saudáveis. Isso acontece? Com certeza. Quantos políticos vêm à Terra para contribuir com uma coletividade e fazem projetos de lei e trazem, às vezes, progresso para determinadas regiões, mas podem não fazer aquela construção de se tornar um homem público com total dignidade, pelo qual é o motivo que ele nasceu. E assim sucessivamente, nós ficamos, às vezes, toda uma existência envolvidos com um tema da saúde, da educação, da política, da filosofia, da religião, né? Ficamos envolvidos toda uma existência. Porém, aquilo não penetra em nós. Não penetra. E esse movimento que nós estamos vendo, né? Que é extremamente importante, deve ser motivo de extrema reflexão para nós. Com isso, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que alegria, Mestre, nos encontrarmos aqui em Seu nome, aprendendo as Tuas lições de vida eterna. Permite, Senhor, que onde quer que nós nos encontremos, possamos vivenciar o que temos aprendido. Sejamos amigos uns dos outros. Sejamos, Senhor, aqueles espíritos que oferecem em suas mãos seus braços para servir em sua seara. E com isso nos engrandecermos pela experiência do amor e da caridade. Que neste dia abençoado, Senhor, que temos a oportunidade de viver, possamos estar contigo. Possamos expressar o que trouxemos de melhor. E fazermos desta existência um tempo de renovação aos nossos espíritos. Ampara, Jesus, todos os nossos irmãos em dores, em humanidade. Aqueles que encontram com seu olhar e não te veem. Aqueles, Senhor, que direcionam as suas vibrações, o seu pensamento para o desespero, que necessitam nesta hora de amparo espiritual, que possam ser socorridos, amparados pelo seu amor, por estes espíritos que estão sempre atentos na terra.
Permite, Jesus, que nós possamos oferecer do nosso ectoplasma, que nesta prece estejamos todos juntos, pensando o melhor, sentindo o melhor e estabelecendo para nós uma vida luminosa. Ampara, Jesus, esta nação, este país luminoso que o Senhor destinou para ser a pátria do Evangelho. Que sejamos nós, os brasileiros, a cooperar com o seu amor, hoje e sempre, aonde quer que nós nos encontremos. Se conosco, Divino Amigo.